E aí, pessoal que acompanha o canal, faça você mesmo. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Vocês sabem o que é isso? Muitos aí devem saber, né? Pela marca, pelo nome, muita gente já sabe. É isso mesmo. É um alto-falante. Na verdade, um woofer de 12 polegadas da marca Arley, modelo Trio. Entendeu? Esse alto-falante aqui, ele deu um problema, ele queimou. E a gente vai ensinar vocês aí a recuperar e a consertar o alto-falante. Sai muito mais barato do que você comprar um novo, né? Eu gastei aqui para reformar 2 alto-falantes desse, que nós vamos reformar aqui, R$60 comprando o material da melhor qualidade. Poderia ficar mais barato ainda se comprasse um material com uma qualidade mediana, né? Eu comprei o cone com suspensão, com tudo, para ficar exatamente igual ao padrão original. Então a gente vai mostrar para vocês aí. Alguns defeitos mais comuns em alto-falantes, principalmente desse tipo aqui de alto-falante grande, é ele começar a roncar, né, com o movimento do cone. Esse cone aqui ele se movimenta para frente e para trás quando ele está funcionando. Então ele tem uma bobina interna, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que ela pode estar descolada, descentralizada, e ela começa a arrastar, né, roçar mesmo nas partes internas do alto-falante e fazer ruídos aí indesejáveis que não fazem parte da música. Outro tipo de defeito também são rasgos no cone, né, que nem esse aqui tem um pequeno rasgo, tá vendo aqui? Se fosse só esse o problema, era fácil de resolver, a gente colocaria um reforço de papel por dentro para ficar uma coisa bem bacana. Você podia pegar um cone igual a esse, cortar uma tira, um pedaço, colar por trás, porque é papel, usaria cola de papel mesmo, resolveria o problema. Mas não é o caso desse aqui, ó. Que esse aqui, eu não vou nem conseguir mostrar para vocês. Deixa eu tentar botar numa posição aqui que daria para ver o cone, ó. Tá vendo o cone aqui? Se eu tentar mexer o cone, ó, empurrar ele para frente ou para dentro, vocês podem ver que ele não se movimenta. Ele está preso, ele está colado. Por quê? Porque a bobina dele derreteu. Ele queimou completamente por dentro. Então, para a gente consertar, na verdade, a gente teria que trocar só a bobina do alto-falante, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que é uma bobina dessa. Mas como a estrutura é de papel e é uma peça colada na outra, a gente não tem como retirar somente a bobina para fazer a troca, né? Tem gente até que consegue com jeitinho, mas perde tanto tempo que nem vale a pena. É melhor você arrancar o papel completo, comprar tudo novo e recolocar, montar tudo novo novamente. Até porque com o passar dos anos o papel resseca e tem uma tendência aí a rasgar, o que é normal. Então vou mostrar para vocês aí agora como que a gente vai reformar o alto-falante. Se você for consertar um alto-falante, você tem consciência que você vai precisar desse material aqui para você trabalhar. No caso aqui, as ferramentas e as colas. Você vai precisar de chapa de raio-x, né? Dependendo do tamanho do alto-falante, se for pequeno, você vai precisar de negativo de câmera fotográfica. Isso aqui é difícil de você achar hoje em dia. Eu ainda tenho aqui alguns guardados aqui da época que eu tinha máquina de fotográfica de filme. Você vai precisar de lápis ou caneta para fazer marcações, né? Você vai precisar de cola de madeira, cola de contato, adesivo instantâneo. Você vai precisar de estilete, no caso aqui eu uso uma faca que eu fiz com serra Starrett. Vai precisar de um ferro de solda e óbvio também do arame de solda, que eu não estou aqui para mostrar para vocês agora, esqueci de pegar. Então essas são as ferramentas que a gente vai precisar aí para consertar o alto-falante. Para a gente começar, o que que a gente faz? A gente vai descascar o alto-falante. Descascar mesmo, tirar todo o papel, toda a centragem. A gente começa por essa borda de borracha que ele tem aqui na lateral, que é o que faz acabamento dele. A gente tira ela, porque do alto-falante, ela é a única coisa que a gente vai reaproveitar, né? E fora a carcaça, né, do alto-falante. Então a gente retira ela, ó. Ela solta fácil, porque geralmente quando você precisa reformar um alto-falante, ele já está bem antigo e as colas dele já estão ressecadas. Então você guarda isso aqui, né, para você no final você colocar de volta. E aí, para adiantar aqui, eu não vou mostrar eu descascando o alto-falante,
eu já descasquei um, porque eu vou reformar dois. E a gente vai ter, ó, isso aqui. Somente a carcaça do alto-falante. Ela tá com a fita crepe aqui que eu coloquei, ó, que é para não deixar cair poeira dentro do local onde a gente tem a bobina do alto-falante. E esse aqui, ó, é o resto que sobrou do alto-falante. Tá vendo? O cone que a gente cortou, rasgou, saiu aqui a suspensão que tem aqui mais na beirada. A centralização do alto-falante, que é essa parte aqui, né? E a bobina. Reparem só o estrago que ficou essa bobina. Ela teve que sair até amassada para poder conseguir tirar, porque ela queimou totalmente e também, ó, descolou aqui do cone, tá vendo? De tão forte que foi o som que botaram aqui, que queimaram o alto-falante. Então a gente tem que usar faquinha, raspar, um serviço mecânico mesmo, para você descascar todo o papel, retirar toda a cola do alto-falante, da carcaça, para a gente vir com material novo e encapar o alto-falante. E esses aqui são os materiais que a gente vai substituir do alto-falante, que você vai precisar comprar quando você for reformar o seu. Para você comprar esse material, você primeiro tem que descascar o alto-falante todo, deixar ele exatamente como eu mostrei aqui, né? Totalmente descascado, porque você precisa levar essa carcaça aqui do alto-falante na loja de material, né? Para você comprar um material adequado, porque essa bobina aqui tem que ser testada na hora ali, se ela funciona, se ela serve no alto-falante. Então a gente vai ter aqui, ó, um cone. Eu estou usando o cone mesmo padrão, papel com suspensão acústica de tecido para manter o mesmo padrão. Temos aqui a cordoalha, que é o fiozinho do alto-falante. Temos aqui a calota, né? O pessoal chama isso aqui de calota, tampão, que ela vai aqui, ó, na frente do alto-falante para dar o acabamento no final, né? Quando o alto-falante é de marca assim que nem esse, às vezes a gente até tenta tirar a calota do alto-falante original. No caso, essa daqui ela é ao contrário, invertida, de alumínio. Se eu conseguir tirar ela daqui sem marcar muito, limpar e ela ficar bonita, eu até coloco ela de volta. Mas a princípio eu vou colocar aquela ali mesmo de papel. Aí a gente tem a centragem aqui e nós temos a bobina. Essa bobina ela vai aqui nessa centragem. Essa centragem vai aqui, ó, na parte de baixo do cone, né? Com a bobina entrando aqui pelo meio, atravessando os dois, e os três vão se unir numa peça só, assim como vocês estão vendo aqui. Então vamos lá agora para o vamos ver, que eu vou ensinar vocês a fazer isso. Para começar, vocês vão ter isso aqui. Quando você descascar o alto-falante, você provavelmente vai cair muita sujeira, muita poeira aqui. Aí o que que você vai fazer? Tá vendo que ele tem uma ranhura aqui, ó? Aqui dentro dessa ranhura vai entrar a bobina. Deixa eu pegar a bobina aqui para mostrar para vocês. A bobina ela vai entrar aqui dentro. Tá vendo? Desse jeito assim, ó. Tá vendo? Ela entra aqui. E essa bobina, ela não pode encostar nas paredes do alto-falante, nem do lado de fora, nem do lado de dentro. E não pode ter sujeira, porque o espaço aqui é bem reduzido. E para limpar, o que a gente faz? Agora que a gente usa o nosso raio-x, né? Que a gente pega a fita crepe, coloca aqui assim, ó, e passa dentro daquela ranhura para poder fazer uma limpeza. Tá vendo aqui, ó? Você faz assim, ó, coloca assim, segura com a mão e passa aqui dentro, ó. Assim, ó, desse jeito aqui, tá vendo? Vai passando, vai rodando e vai limpando. Depois que você limpar, esse alto-falante aqui, ó, ele tem um furo de ventilação no meio, que é para fazer a ventilação da bobina, para essa bobina respirar, para ela durar mais tempo, se ela esquentar, tá vendo? O furo passa daqui pelo meio, vem aqui para dentro. Então tem essa pequena telazinha aqui que não deixa entrar a poeira que vem de fora. Então eu vou passar aqui um pouquinho de cola para colar ela no lugar
Enquanto isso, a gente vai preparando as outras partes do alto-falante. A primeira coisa a ser feita é fazer a marcação do corte da bobina, porque a gente pode ver, ó, que ela é maior do que o buraco do cone, e aqui a nossa centragem ela não tem nenhum furo. Então o que a gente faz? A gente pega a bobina, coloca ela aqui em cima do cone assim, ó, bem centralizada no meio, divide bem no meio, coloca bem no meiozinho certinho, né? Pega a caneta e risca em volta. Eu já fiz isso, não sei se eu consigo mostrar aqui. Tem um risco de caneta aqui, ó. Agora tá pegando o reflexo da luz aqui. Já fiz isso. Com a centragem a gente faz a mesma coisa. Na centragem é mais fácil porque ela tem esses desenhos, né? Você pega a bobina, apoia, né? Vê onde ela tá pegando, risca e faz a marcação. E agora a gente vai cortar. Aqui no cone a gente corta com o estilete, pegando um pouquinho fora do risco, certo? Um pouquinho fora do risco, porque o cone não tem problema ele ficar com uma pequena folga, porque depois ele vai ser colado e a cola vai segurar ele. Já aqui na centragem, o corte tem que ser perfeito, exatamente do tamanho do diâmetro da bobina. Pode ser milimetricamente menor para ela entrar bem justa. Então eu vou cortar aqui agora e já mostro para vocês como é que vai ficar. Tá? Eu não vou mostrar cortando porque é um processo delicado, requer paciência para o vídeo não alongar demais. Já fizemos os cortes aqui, ó. Os pedaços da centragem que a gente tirou daqui, né? Não vão servir de nada para nós, a gente joga fora. Temos aqui os dois cones. Tá vendo aqui, ó? E a bobina ela vai entrar aqui, ó, dentro do cone, ó. Tá vendo? Desse jeito assim, ó. Tá vendo aqui? Não tem problema ele ter um pouquinho de folga, porque como eu falei, a cola vai ajudar a segurar ele depois. Aqui não. Aqui você precisa ter o corte preciso, porque é aqui que a gente vai alinhar a bobina do alto-falante. A gente vai colocar ela aqui assim e ela vai entrar, ó. Você vê que ela entra justa, ó, bem apertada, tá vendo? Desse jeito, aqui assim, e vai ficar assim nessa altura aqui mais ou menos, tá vendo? Isso aqui tem uma altura pré-definida, você vê aqui, ó, para ele não ficar torto assim, ó, desse jeito, ele tem que ficar bem retinho, bem plano e na altura correta, entendeu? Você vai botar ele aqui no alto-falante assim, ó. Deixa eu puxar o alto-falante para cá, colar isso daqui que estava descolado. Isso aqui, ó, ele vai encaixar no alto-falante aqui assim, ó. Desse jeito, ó. Assim, tá vendo? Ó, a bobina, ela vai entrar aqui dentro do rasgo. Aqui assim, ó. Pegar a bobina que tá solta, ela vai entrar aqui dentro do rasgo. Junto com a centragem aqui assim, ó. Por isso que ela tem que estar bem alinhada, ela não pode estar torta, senão ela vai ficar arranhando nas paredes do alto-falante. Porque o que a gente vai fazer depois? A gente vai passar cola aqui e aqui no alto-falante, aqui, tá vendo? Aqui nessa face da centragem, aqui nessa beirola do alto-falante, que a gente vai colocar ele no lugar aqui assim. E essa peça aqui, ela tem uma altura correta, uma posição correta, para poder estar trabalhando ali dentro. E qual é essa altura correta? Você vai definir com a bobina. Tá vendo aqui que ela tem o seu enrolamento? Ela tem que entrar um pouco mais da metade. Tá vendo? Ela não pode ficar assim, com o enrolamento todo para dentro, nem assim muito para fora. Então você calcula mais ou menos a metade, deixa um pouquinho mais para dentro e deixa assim 1/3 mais ou menos da bobina do lado de fora. Essa é a posição que ela vai ter que ficar aqui depois que tiver colada junto com a centragem e colado aqui. Então a gente vai ajustar a posição das duas agora, né? Se você quiser ver, você pode reparar que a bobina, na parte interna dela, ela tem aqui, ó, na sua emenda, se você olhar bem, você consegue ver os fios de cobre aqui dentro.
entendeu? Aqui por dentro. Então você tem uma referência, porque quando a gente coloca a centragem, a gente não consegue estar vendo a bobina. Então a gente vê por dentro, pelo entalhe que ela tem aqui. Então eu vou regular aqui agora a altura das duas bobinas para a gente prosseguir. Agora a gente já tem aqui as duas centragens, né? Com as alturas reguladas, alinhadas. Aqui você vê uma pequena deformação, porque é a deformação da própria peça mesmo, porque ela é flexível, mas ela tem que estar alinhada. Aqui você vê que em toda a circunferência ela tem a mesma distância e está na altura correta para deixar aqui 1/3 do enrolamento da bobina para fora da ranhura. E agora a gente vai colar com a cola do adesivo instantâneo. Então você vai passar um fio, ó, de adesivo instantâneo pela parte de baixo, né? Você pode assoprar igual eu estou fazendo aqui, ó, porque é um pequeno fio só, porque ele vai correr e vai colar. Pronto. Agora a gente vai deixar secar um pouco, entendeu? E depois a gente vai virar e vai botar a cola de contato pelo lado de cima também. Então eu vou fazer no outro aqui, vou descascar o outro alto-falante, enquanto isso a cola vai secando. Eu já passei aqui, ó, a nossa cola de contato, tanto nessa face aqui do alto-falante, quanto nessa face aqui da parte de baixo, onde tem o enrolamento da bobina. Passei cola de contato, já deixei secar, já aproveitei e fiz a limpeza dos terminais do alto-falante com ferro de solda e mais uma ferramenta que eu esqueci de mencionar no início do vídeo, que se você tiver vai ajudar bastante, que é o sugador de solda, né? Eu usei para limpar aqui os terminais. Mas se você não tiver o sugador de solda, somente com ferro de solda você vai conseguir fazer também. E agora a gente vai ter que colar aqui, ó, essas duas peças aqui. Tá vendo? Tá com cola aqui, tá com cola aqui em volta. E a gente vai encaixar aqui. Só que a gente tem que encaixar com bastante cuidado, porque como eu falei para vocês, essa parte da bobina não pode encostar pelo lado de fora da ranhura, nem a parte de dentro também não pode encostar nessa parte redonda aqui de metal. Então como é que a gente faz para poder centralizar isso? Aí entra de novo, outra vez, aqui, ó, o nosso pedaço de chapa de raio-x. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai pegar, ó, vai colocar aqui dentro da bobina do alto-falante. A gente vai cortar um tamanho que se encaixe exatamente aqui dentro. Tá vendo? O pedaço aqui que eu coloquei, ó, ele se encaixa exatamente aqui dentro. E agora, quando a gente colocar ele lá no lugar, ele não vai deixar a bobina encostar no meio, vai centralizar ela, consequentemente vai ficar centralizado na parte externa também. Então a gente vai colar, simplesmente encaixar lá e colar. Só que tem mais um detalhe. Vocês reparem aqui, ó, que a bobina ela tem dois pequenos fios, né? Que essa bobina é um enrolamento e sai aqui as duas pontas do fio, tá vendo aqui, ó? Não sei se dá para pegar bem. Beleza. Então quando você for colocar a bobina no lugar, você tem que colocar esses dois fios na mesma direção dos terminais. Por exemplo, os terminais estão aqui, ó, os dois fios, eu não posso colocar os fios virado para o outro lado, né? Então você tem que colocar os fios na mesma direção aqui dos terminais, que é o que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui a bobina, vou ajeitar aqui a chapa de raio-x aqui dentro e vou simplesmente, ó, encaixar ela aqui na ranhura do alto-falante. Ó, encaixei, deixei os dois fios virados para o lado de cá, ó, tá aqui os dois fios e simplesmente eu colo. Vou pegar aqui o meu estilete que tem um cabo de couro e vou passar aqui, ó, para pressionar aqui a centragem contra a carcaça do alto-falante. Tá vendo aqui? E aqui assim, ó, já está colado a primeira etapa da nossa montagem do alto-falante. O fio tem que ficar para o lado de cá, porque posteriormente eles vão ser ligados aqui com aquela cordoalhazinha que a gente mostrou
na lista de materiais para vocês. Então já está aqui, ó, colado. E aqui eu vou dar mais um reforço com a cola de madeira por cima, porque depois que seca ela endurece, entendeu? Endurece e ajuda a segurar essa colagem aqui. E a gente vê, ó, que o alto-falante, ó, agora ele tem movimento, tá vendo? Ainda está um pouco limitado porque o raio-x está aqui dentro prendendo. Depois que a gente tirar, ele fica mais solto. Então vou botar um pouco de cola de madeira aqui agora para a gente passar para a próxima etapa. Então, como vocês podem ver, eu passei aqui um pouco de cola de madeira em volta da centragem, que a gente colou por baixo com a cola de contato, que está até aqui, ó, no cantinho. E joguei um pouco de cola de madeira por cima, para quando ela secar, ela reforçar aí a colagem da centragem. E agora a gente vai colocar, ó, o cone. A gente vai pegar o cone. A gente já passou cola no cone aqui, já passou cola no alto-falante aqui, nessa face aqui do alto-falante. Antes da gente colocar o cone, ó, eu já fiz 2 pequenos furos, tá dando para ver aqui, ó, 2 pequenos furos, é por onde a gente vai passar também o nosso fio, a cordoalha do alto-falante. E agora a gente pega de novo a cola de madeira, a gente coloca aqui, ó, deixa eu pegar aqui para poder ficar melhor de visualizar, e coloca aqui, ó, em volta da bobina do alto-falante. E agora a gente vem, já colocou cola em volta da bobina e vai colocar o alto-falante, porque aquela cola vai pegar aqui, ó, em volta do alto-falante. Do mesmo jeito que a gente fez com os fios da bobina, esses 2 furinhos a gente coloca também virado para o lado que está os fios e para o lado que está os terminais do alto-falante. E agora a gente simplesmente vem aqui, ó, encaixa ele na bobina, deixa ele descer retinho, cola as bordas dele, passa a mão para ele segurar com a cola e joga mais cola de madeira dentro. Tá vendo aqui, ó? Aqui dentro. Como vocês viram agora há pouco, a gente aplicou a cola no meio, encaixou o cone, apertou a cola aqui nas laterais, na base do cone, onde ele ficou colado. Tá vendo? Colocamos uma cola de madeira e agora a gente tem que deixar secar. Eu gosto de deixar secar pelo menos de um dia para o outro. Estou fazendo agora à noite, então amanhã quando acordar já vai estar seco. Mas antes da gente esperar secar, o que eu já fiz? Vocês podem ver aqui, ó, que naqueles 2 furinhos eu passei um pedaço da cordoalha. Tá vendo? Ela já está aqui, ó, na frente do alto-falante aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar na luz. Tá vendo? Aqui, ó, iluminei aqui. Tá vendo? A cordoalhazinha eu passei aqui, joguei aqui para dentro. Saiu aqui e a gente simplesmente pega o fio, enrola na cordoalha, uma em cada um, e dá um pingo de solda aqui. Como esse alto-falante é grande, eu consigo colocar a cordoalha depois que o cone está no lugar. Quando é um alto-falante pequeno, quando você for encaixar o cone, é bom você já deixar a cordoalha no lugar para facilitar. Então agora aqui, ó, eu vou dar um pingo de solda. E antes de eu ter feito isso, eu já passei cola de novo na parte de cima da borda do alto-falante. E aqui, ó, naquela borracha que a gente tirou no início, que é o acabamento do alto-falante. Enquanto a cola estava secando, eu fui preparando a cordoalha. São ordens que você vai fazendo para antecipar o serviço. Porque se eu fosse botar a cordoalha, soldar, depois passar cola, eu ia ter que esperar secar para poder colar. Então eu passo a cola primeiro, para ela já ir secando, enquanto eu faço uma outra coisa que não depende de secagem. Então agora aqui, ó, eu vou fazer a solda aqui nos terminais dentro da cordoalha do alto-falante. Basta somente encostar o ferro de solda na cordoalha, já está com o fiozinho enrolado, e derreter aqui um pouquinho de solda em volta do fio. Tá vendo? Faço um e agora faço o outro.
Ó, já derreti aqui um pouquinho de solda, vou botar mais um pouquinho nesse aqui. Pra ficar uma solda bem feita. Já fiz a solda. Vou mostrar para vocês agora. Tá vendo aqui, ó? Tá feito aqui a nossa solda. E agora eu pego o alicate aqui simplesmente e pego e corto aqui, ó, o excesso do fiozinho, certo? Corto o excesso, coloco ele aqui para dentro do buraquinho, puxo ele para cá para fora para ele ficar bem encaixadinho aqui no buraquinho, né? Aqui fora a gente só vai poder soldar amanhã, quando eu puder virar o alto-falante de cabeça para baixo, que é para não poder escorrer a cola que está secando aqui. E aí o que a gente faz agora? A gente coloca um pouco de cola aqui também para segurar aqui os dois fiozinhos presos no cone do alto-falante. Então vamos aqui, ó, colocar um pouquinho de cola aqui também para poder segurar aqui, ó, para isso aqui não sair do lugar e não arrebentar a solda e nem o cordão. E tem que ficar preso também. Então, uma pequena gota de cola. E a gente vai deixar secar. E enquanto seca, a gente já coloca o nosso acabamento aqui, ó. Reparem que ele tem esses cortes aqui, que é onde vão os furos do alto-falante. Então você vai ver aqui, ó, aonde que estão as marcações dos furos e vai colar com cuidado para ele não ficar fora da posição. Vou colar aqui um. A gente vai rodando o alto-falante para ir colocando ele no lugar direitinho. E tá aqui, ó, praticamente pronto o nosso alto-falante. Agora realmente dependemos de esperar essa cola secar para a gente poder retirar a chapa de raio-x aqui de dentro, fechar com a calota, fazer a solda aqui nos terminais na parte de baixo e marcar qual é o fio positivo e negativo. Então vamos aguardar. Na próxima cena aí você vai ver a gente fazendo isso. Já está seco aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó, que já está seco. O alto-falante já está firme, ó. O cone dele já pode se movimentar, que o conjunto está todo preso com a cola aqui no meio. E agora a gente vai praticamente finalizar o alto-falante. A gente vai pegar a calota, a gente vai colocar aqui. Aqui, como ele tem essas ranhuras, esses discos, eu tenho uma noção do local do encaixe dele para poder passarmos a cola de contato. A gente vai passar a cola de contato nessa face aqui, ó, bem aqui assim, e aqui no local onde ele vai ser colado. Tem alguns alto-falantes que quando a gente vai reformar, que o cone é todo liso, não tem esses desenhos. Aí o que você faz? Você pega a calota, coloca no meio, bem centralizado, e risca com a caneta para você saber aonde que vai passar a cola. Então eu vou passar a cola aqui, eu não vou mostrar para vocês essa parte, né? Eu vou deixar secando e enquanto estiver secando a cola, a gente vai fazer a solda aqui embaixo no terminal do alto-falante, tá vendo? O terminal do alto-falante está aqui, ó. O fio ele ainda não está, deixa eu segurar com a outra mão para eu poder manusear melhor. O fio ainda não está soldado, assim a gente pode ver, ó, que ele entra para um lado e para o outro aqui. E o que que a gente faz? A gente pega esse terminal, vocês veem que ele tem um ângulo aqui, ó. Tá vendo? E a gente entorta ele um pouco para baixo, assim, ó. Um pouco assim. Para quê? A gente vai deixar um pouco de folga aqui, ó. Uma folga mínima. Aqui assim, na cordoalha. Porque ela não pode ficar esticada, porque ela tem que compensar o movimento do alto-falante. A gente vai botar um pouquinho de folga aqui, de nada, e vai fazer a solda. Que aí depois que a gente fizer a solda, a gente
volta com essa peça aqui para o lugar de novo, ele vai criar um pouco mais de folga para a cordoalha aí não ficar esticada nem de mais nem de menos. Então agora eu vou fazer a solda para vocês poderem estar vendo aí. Para a gente fazer a solda, pessoal, é bem simples, ó. A cordoalha vai estar ali no terminal, a gente simplesmente pega o ferro de solda, encosta, deixa eu ver se eu consigo dar um pouco de zoom para a gente poder estar pegando aí. Encosta aqui, ó, tá vendo? Vou mudar um pouquinho aqui a posição. Encosta, deixa aquecer o terminal, vem com um arame de solda e simplesmente derrete ali, ó, que ele vai soldar tudo. É muito fácil fazer uma solda. Tá vendo? Não pode assoprar, tá, gente? Deixar secar naturalmente. E assim a gente faz igual no outro terminal também. Vamos tirar o zoom. E aqui está o nosso terminal já soldado no alto-falante. Tá vendo aqui? A gente pega agora, empurra ele de volta para o lugar, para a posição dele. Ele vai criar folga suficiente aqui dentro. Tá escuro, não dá para iluminar para vocês por causa da posição aqui da luz do ambiente onde eu estou fazendo o serviço, ó. Aqui tá dando para pegar legal, tá vendo? Tem a sombra da mesa lá embaixo, ó. Tem a folga aqui e praticamente aí finalizado o alto-falante. Agora a gente vai só colar a calotinha aqui em cima. E agora vamos finalizar. A gente está aqui, já está seco a cola que a gente passou aqui e aqui na calota que a gente vai tampar. A gente pega, retira o raio-x, a chapa de raio-x aqui de dentro, tá vendo? Simplesmente pega, puxa pelos dois lados, ó, e retira aqui a nossa chapa de raio-x. Faz uma prévia se o alto-falante não está arrastando nem roçando em nada, mexendo a bobina dele para cima e para baixo, tá vendo? Tá perfeito, não está pegando em nada. E a gente vem, ó, e cola aqui a nossa tampa, a nossa calota. Simples assim, ó. Deixa ela repousar aqui. Eu gosto de usar cola de contato, mas as colas aqui você pode usar a cola que você achar melhor, da sua preferência. Aqui é papel, papel com papel, entendeu? Então você pode passar aí a cola que você achar mais conveniente, a cola que você achar mais fácil de você trabalhar, porque tem gente que prefere fazer até com adesivo instantâneo para secar mais rápido, né? Tem gente que gosta de usar somente cola de madeira, tem gente que gosta de usar adesivo epóxi, enfim, são várias possibilidades. Aqui eu estou passando só a parte de trás aqui do pincel, só para pressionar aqui, para deixar bem coladinho os dois papéis, tá vendo? E agora sim, tá pronto, ó, o nosso alto-falante. A gente vai cortar o excesso de cordoalha que sobrou no terminal. Aqui, as duas cordoalhas, a gente corta os dois pedaços. E agora a gente marca aqui o fio positivo e o negativo. Como que a gente faz isso? É muito fácil, você pode pegar uma pilha, né? Uma pilhazinha de qualquer aparelho que você tiver em casa, do controle remoto. Você pega um pedacinho de fio, você encosta um terminal de um lado e o outro terminal do outro e liga nos polos da pilha. Para o lado que o alto-falante for para frente, né, você fizer o contato da pilha aqui nos terminais e o alto-falante for para frente, o positivo da pilha vai ser aqui o positivo do alto-falante. Aí você faz aqui uma marquinha com tinta vermelha. Eu gosto de usar esmalte de unha, né? Eu vou fazer isso, eu não vou mostrar aqui, basta explicar porque é uma coisa bem simples. Pega a pilha, dois pedacinhos de fio na pilha, encosta um fio em cada terminal do alto-falante. Para o lado que você fizer isso e o alto-falante mexer para frente, nessa direção, o fio positivo é o que vai estar ligado no positivo da pilha. Se por um acaso você fizer isso e o alto-falante for para trás, você já sabe que é onde está o negativo, né, da pilha, vai ser o positivo do alto-falante. Então tá aí, ó, mais um vídeo do canal Faça Você Mesmo para vocês.
reforma de alto-falante. Eu não vou mostrar para vocês o alto-falante ligado agora, porque eu vou deixar aqui do lado 2 dicas de vídeos, onde eu vou estar montando aí uma caixa de som usando esse alto-falante aqui. E nesse vídeo da caixa de som você vai poder estar vendo aí o alto-falante tocando e funcionando, tá bom? Então a gente vai parar por aqui. Agradeço a você que assistiu. Vejam aqui os próximos vídeos que a gente vai deixar aqui. E aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo.